Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro e nós vamos falar da baderna que apoiadores de Bolsonaro estão fazendo lá em São Paulo. Pessoal, o gado, assim dizendo de forma carinhosa, os mimos, andam preocupados porque Bolsonaro não tem mais força, tanta popularidade, credibilidade. E aí eles resolveram atacar o Dória, a China e a Globo, porque estão todos num complô contra Bolsonaro. É uma coisa de maluco, obsessão. Nós estamos enfrentando uma pandemia na qual os Estados Unidos, por 2 dias consecutivos, teve mais de 2.000 mortos pelo coronavírus. O Brasil tem mais de 20 mil contaminados. E estamos na curva de ascendência da contaminação. Mas tem gente que ainda vai às ruas dizendo que é uma gripe. Meu amigo, que não faltou foi gente ainda, claro, realmente localizada em algumas partes de São Paulo, mas muito barulhenta. Uma das formas mais irresponsáveis que foi dessa manifestação foi o bloqueio de 3 ambulâncias, e isso indignou muito a população. Tem apoiadores com carro e alto-falante gritando em apoio a Bolsonaro, e também falando que o coronavírus é só uma gripezinha, mas falando uma coisa bem séria. São Paulo pode estar tendo realmente essa manifestação, volto a dizer a vocês que são pequenos grupos não bem organizados, situados em diferentes pontos da cidade, né? Um deles está até lá em frente à TV Globo. Mas o presidente Bolsonaro não tem realmente uma boa avaliação perante os governadores. E o governo de São Paulo, eu não sei se os apoiadores de Bolsonaro, os mimos carinhosamente chamando-os, né, o gado dele, sabe que o João Dória, né, com a China, conseguiu aí para mais de 300 respiradores pulmonares para o combate. Então não existe aí uma falta de empenho por parte do governador, existe do presidente. Então, juntando todos os assuntos de forma global, no que vimos falando sobre essa reivindicação por parte dos apoiadores de Bolsonaro contra o Dória, saiu uma nota, tentaram negar, mas na verdade não deu. Existe, né, uma grande possibilidade de Bolsonaro não chegar nem em 2022. Em reunião reservada, Colombo disse que o governo Bolsonaro acabou. Eu já estou há 3 dias falando que já morreu, politicamente. Para o senador que tem mantido reuniões reservadas para discutir a crise provocada pelo coronavírus, é preciso saber se gestão Bolsonaro chega a 2022. Pessoal, Bolsonaro foi eleito com mais de 57 milhões de votos. O Haddad com mais de 47 milhões. No meio desse percurso aí, houve aí no meio desse percurso mais de 33 milhões de abstinência, ninguém foi votar, 8 milhões de votos nulos e 2 milhões de votos em brancos. Você juntando tudo isso, mais aqueles que se dizem arrependidos de votar em Bolsonaro, o Bolsonaro só tem realmente aquela parcela que o segue. Ele está num problema muito grande porque o país não tem mais condições de tê-lo como o presidente. Principalmente agora, meus amigos, que depois que passar a crise do coronavírus, desta pandemia, o mercado financeiro vai agir de forma inesperada e ninguém sabe como serão as reações dos mercados. Paulo Guedes e Sérgio Moro foram engolidos pela crise. Não terão dinheiro para tocar suas reformas. Não será certo as suas permanências no ministério. A reforma da Previdência que tinha sido proposto para gerar 1 trilhão e assim tirar das costas da Previdência esse peso que arrasta a nossa economia para trás. Tudo isso agora não vale nada. Essa reforma foi engolida pela crise. E Bolsonaro não tem sequer realmente agora apoio nem na Câmara, nem no Senado e nem no STF. O procurador, ou melhor, o engavetador-geral da República, que é aliado de Bolsonaro, não vai segurar por muito tempo os processos, os pedidos de impeachment de Bolsonaro. Entendeu? A população já se mostra insatisfeita. Não há respeito pelas lideranças internacionais a Bolsonaro.
Vocês que achavam que este possível Capitão América Tupiniquim fosse resolver o país contra os comunistas, contra os esquerdistas, contra os socialistas. Na verdade, ele é o principal problema do país. O presidente que não se comporta como tal. E aí vocês notam que quando ele chegou em Goiás, quase não tinha ninguém recepcionando, até chegar naquele ponto lá, no hospital que está sendo feito, né? Ronaldo Caiado o recebeu, e mesmo assim ofereceu algo que gel para Bolsonaro, porque de visto o cara lá não tem nada, porque o médico sabe que ele tem algum tipo de resquício de contaminação do coronavírus, mesmo assim fica transitando entre seu gado, que segue, seus apoiadores cegos. E é feio quando se idolatra um político dessa forma. Principalmente um político que não vem fazendo muita coisa pelo país. E aí, você acha que o João Dória, mesmo com essa reivindicação pequena que há em São Paulo contra ele, que ele está tentando fazer uma quarentena, salvar vidas, e ele tem apoio para isso? Pelo que eu saiba, a Assembleia Legislativa de São Paulo não tem maioria para o impeachment dele. Já para Bolsonaro, no Congresso Federal, o negócio está mais complicado. Então, é mais fácil ter um impeachment de Bolsonaro do que do João Dória, né? Para mim, João Dória saindo, que se foda também, que ele é um safado, sacana e canalha. Se elegeu na corona desse desgraçado. E agora está colhendo os frutos. A massa cega de Bolsonaro está o atacando. Que também responda pelos seus atos, se tiver cometido crime. Mas, nesse exato momento, é muito mais fácil o Bolsonaro rodar do que o João Dória. E essa briga que os apoiadores de Bolsonaro estão em cima do João Dória, simplesmente porque ele é um possível concorrente à presidência. Como está fazendo, e se continuar a sua gestão no modo que ele vem fazendo, e se conseguir fazer com que São Paulo não tenha tantas percas pelo coronavírus e consiga estabelecer a economia, ele será um possível concorrente de peso. Até pelo fato dele pertencer ao PSDB, um forte concorrente à presidência. Ou seja, se tornar presidente e sentar na cadeira presidencial. E isso deixa Bolsonaro louco, sem dormir, porque ele não quer esse tipo de pessoas concorrendo com ele. Então ele fará de tudo, unindo a sua massa de seguidores ineptos para atacar tanto o João Dória quanto o Wilson Witzel ou qualquer outro que venha ter protagonismo mais do que ele. Porque o Mandetta, o ministro da Saúde, já está sentindo na pele o que é ser atacado por essa ala de milicianos digitais que se esconde atrás das redes sociais para defamar, agredir, ameaçar e atacar. A que pontos o país chegou? Nós agora estamos no caos sem mesmo sequer estar dentro do caos criado por Bolsonaro e seus apoiadores. É preciso que os generais das Forças Armadas possam estar observando isso e colocar freio naquele maluco, ou então prendê-lo. Porque tanta preocupação havia com o governo da Dilma para que não perdesse a estabilidade, a organização, os processos jurídicos, e por que que deixam o Bolsonaro fazer tudo o contrário? Hein, generais? Que medo os senhores têm de um ex-capitão expulso por desonra do exército? É melhor reverem os seus conceitos, porque senão, quando essa massa explodir e chegar a proporções como aconteceu lá no Chile, acabar não dizem que foram avisados. O povo pode até, de certo ponto, aceitar determinadas situações, mas quando chega aos extremos, essa massa responde à altura. Principalmente no país que sofrerá as consequências devido à crise financeira que a pandemia coronavírus irá fazer com o Brasil. Então, mas eu me despeço por aqui, galera. Valeu. E eu vou acompanhar aí essa baderna dos bolsominions em São Paulo, viu? Essa novela tá tendo capítulos emocionantes. Valeu!